Fala, seus traders, beleza? Me chamo Alan Oliveira, eu sou trader de opções binárias e atuo também no mercado Forex. Hoje nós iremos aprender um assunto muito importante, gatilhos de entrada. Eu tenho aqui um exemplo de um gatilho 1, gatilho 2, 3 e 4. O que são os gatilhos? São o momento em que você percebe que surgiu a oportunidade e você espera a confirmação do gatilho. Vamos lá? Eu tenho aqui 3 candles de alta. O gatilho 1, a entrada é no momento em que tocar a sua marcação de suporte ou resistência, sendo que para gráficos de M5 de 5 minutos, você pode utilizar a retração para a mesma vela ou gráfico de 1 minuto para a próxima vela. Isso é o conceito básico de quem começa a operar. Porém, eu vou te mostrar outro conceito, eu vou te mostrar gatilhos de entrada. Vamos lá, o preço ele tocou na resistência. O gatilho 1, você entra no momento que toca para uma reversão da mesma vela, sendo M5, M1 para a próxima vela. Gatilho 2, você entra na abertura da próxima vela, após a vela de reversão. Essa aqui é uma vela de reversão, é uma estrela cadente. E eu faço a minha operação de venda no momento de abertura da próxima vela. Esse é o gatilho 2, beleza? O gatilho 3, eu entro na perda da mínima da vela de reversão, ou seja, quando a vela de reversão, neste caso uma estrela cadente, ela perde a mínima pela vela de baixa, eu faço a minha entrada, eu faço a minha venda, beleza? E eu tenho aqui o gatilho 4, que é um gatilho que muitos chamam de aguardar o momento da vela de confirmação. Eu tenho ali uma resistência, é um local onde o preço ele tende a respeitar, Então, eu tenho a minha vela de reversão, eu tenho a minha vela de confirmação e eu tenho a minha entrada na próxima vela, na abertura da próxima vela, beleza? Então, aqui, o gatilho 1, eu vou entrar quando tocar na minha resistência ou no meu suporte. O gatilho 2, eu vou entrar apenas quando a vela de reversão ela perder a mínima ou a máxima, depende do contexto. Neste caso, um contexto de topo, na perda da mínima eu entro. Eu vou entrar ou na abertura da vela ou na perda da mínima. Ou se eu for uma pessoa mais conservador, que eu acredito que é uma zona muito forte, eu vou entrar na abertura da vela após a vela de confirmação. Eu, Alan, normalmente eu utilizo muito o gatilho 3. Surgiu uma vela de reversão, eu gosto de entrar no momento em que a vela de reversão perde a sua mínima, neste contexto de alta, neste contexto de topo. Beleza? Bom, vamos ao exemplo prático. Eu estou aqui no gráfico da corretora, na plataforma, onde eu tenho uma zona de suporte e uma zona de resistência. Eu tenho aqui minha zona de suporte, neste caso eu tracei uma linha, mas suporte e resistência não são linhas, são zonas. E eu tenho aqui a minha zona de resistência, ou seja, vamos à prática. Eu tenho um candle que ele tocou na minha zona de resistência. Gatilho 1, eu entro no momento que ele toca em M1 para a próxima vela, em M5 para a retração da mesma vela. Gatilho 2, eu entro no momento em que abre a próxima vela. Gatilho 3, eu posso entrar no momento em que há o rompimento da mínima da vela. O gatilho 4,
que neste caso não houve. Eu entraria na abertura da próxima vela neste local aqui. Beleza? Vou colocar aqui os gatilhos, só para ficar fixo isso na mente. Eu tenho aqui o gatilho 1, que é o gatilho de ao tocar, na nossa zona de resistência. Eu tenho aqui o gatilho 2, que é na abertura. Eu tenho aqui o gatilho 3, que é na perda da mínima. E eu tenho o gatilho 4, que não houve, que é na vela de confirmação, perdão, após a abertura da próxima vela após confirmação. Beleza? Temos outro exemplo aqui, ó. Essa vela tocou em nossa zona de resistência. Eu poderia fazer o seguinte: entrar em M1 para a próxima vela. Neste caso, ao tocar, eu entraria para a próxima vela com a venda. Resistência, a gente vai priorizar venda, claro. Beleza? E daria o IN de primeira. Eu poderia utilizar o gatilho 2, que seria na abertura da vela, ou eu poderia usar o gatilho 3 após perder a mínima, que ainda assim, se eu entrasse para a próxima vela, daria o IN. Beleza? Outro exemplo aqui embaixo. Eu tenho uma vela que ela chega a engolfar próximo à minha zona de resistência. Isso aqui é uma zona de resistência. Beleza? Então, eu tenho aqui uma vela de reversão que próxima à minha zona de resistência engolfou a vela anterior, a vela de baixa. Qual o momento de entrada aqui quando acontece isso? Normalmente, caso não venha a haver o toque no meu suporte, eu entro na abertura, como gatilho 2, na abertura da próxima vela após o engolfo, ou eu entro no gatilho 3, quando perder a máxima, na perda da máxima eu faço a minha operação, ou eu entro para a próxima vela, na abertura da próxima vela, acreditando que eu tive um engolfo, eu tive uma vela de confirmação e eu entraria na abertura da próxima vela. Eu, Alan, eu utilizo muito o gatilho 1 e o gatilho 2. Eu utilizo muito o gatilho ao tocar, eu entro para a retração em M5 ou para a próxima vela em M2. Eu utilizo muito o gatilho 2 na abertura da próxima vela, pois eu tive aqui uma vela expressiva de reversão. E eu também utilizo muito o gatilho 3, principalmente no mercado aberto. Eu utilizo após a perda da máxima neste contexto. Beleza? Desta maneira, pessoal, você vai evitar muito loss, você vai ganhar muita operação. Por que eu falo isso? Porque a gente não sabe até onde o mercado vai, a gente não sabe até onde o mercado vai explorar aquela resistência, aquele suporte. Ou seja, quando eu entro numa operação, simplesmente quando toca, eu posso facilmente ser estopado, a vela pode romper. Então, no meu conceito, o que eu acho mais interessante para você, essa vela que toca, ela tocou, você aguarda o fechamento dela. E aí você vê, se for uma vela de reversão, como foi nesse caso aqui, uma vela muito expressiva, você pode utilizar o gatilho 2 na abertura da próxima vela, ou você pode utilizar o gatilho 3 no rompimento da máxima dela. Beleza? Isso é muito comum, isso é muito assertivo, pessoal. Inclusive, vou dar um conselho para quem opera apenas consolidação, congestão, suporte e resistência. Para quem opera muito suporte e resistência, eu preciso de pernas com amplitude, eu preciso de movimentos amplos para que eu tenha maior êxito na minha operação. Eu não posso simplesmente achar uma zona que está com pouca amplitude e querer operar suporte e resistência,
que pode simplesmente ser rompido. Eu preciso de áreas que tenham amplitude da perna e que após essa amplitude de pernas eu tenha uma vela de reversão, e eu utilizo os meus gatilhos. Qual é o meu gatilho? Meu gatilho 1 já é a própria vela de reversão. Ó. Deu a vela de reversão. O gatilho 2 na abertura da próxima vela. E o gatilho 3, que é na perda da mínima. Eu posso entrar assim que ela perder a mínima. Isso vai te dar uma assertividade monstra no mercado. Beleza? Olha um exemplo aqui, ó. Eu não entraria nessa operação, mas só como exemplo. Eu tenho aqui uma perninha de baixa. Gerou nesta região, você vê muita sombra, muito pavio. Gerou esta imagem gráfica aqui, este candle, mostrando que está perdendo força. E logo em seguida um candle de alta. Eu poderia ter entrado simplesmente aqui no momento em que esse candle que está perdendo força teve o seu rompimento da sua máxima, ou eu poderia entrar na abertura deste candle, porque eu tenho já uma zona se formando, uma zona de, vamos supor, um suporte menos importante. O suporte mais importante neste caso aqui, ó, é este suporte e esta resistência. Mas se eu sou um cara mais ousado e estou vendo que o movimento está perdendo força, eu entraria na abertura dessa vela ou no rompimento da máxima, ou após essas duas velas confirmando essa força na alta em termos de vela e de sombra, eu entraria na próxima vela, que daria um win apertado. Por isso que o importante é você entrar em regiões fortes, você entrar em suporte e resistência que tem uma amplitude, não simplesmente em áreas pequenas assim. Beleza? Então esse é o conceito de gatilhos. Vamos para as próximas aulas. Um grande abraço.